agora recebendo a visita do deputado estadual pelo PSD, Napoleão Bernardes. Está aqui com a gente para falar de vários assuntos que nós temos aqui para abordar. Tomara que dê tempo, Napoleão. Bom dia. Bom dia, Jorge. Que alegria poder estar aqui ao vivo, no estúdio, falar contigo no Itaberá. Falamos na segunda-feira, eu direto de Nova Trento. Pois é. Santuário da Santa Paulina. Da Santa Paulina. Agora aqui pessoalmente, coisa boa, Jorge. Que bom. Eu queria começar já por um fato de ontem à noite. Nós tivemos na Câmara de Vereadores uma audiência pública para discutir a construção do complexo da Polícia Civil aqui em Blumenau. E nos comentários ali o senhor veio com uma solução, né? Que pode ser a solução, digamos assim, né? Já que não dá para liberar os 9 milhões que foram vetados pelo governo, de tentar conseguir o máximo possível agora, iniciar as obras e depois emendas parlamentares poderiam concluir essa obra. Explica para a gente essa alternativa que pode ser adotada e a gente ter esse complexo tão desejado. Jorge, o complexo da Polícia Civil é um ganho em termos de qualidade devida para a população através de mais e melhor segurança pública, ter espaços dignos, condição de trabalho para os policiais, bom atendimento por parte da população. O complexo da Polícia Civil é algo relevante para transformar a segurança pública de Blumenau. É preciso reconhecer o trabalho do então deputado estadual Ismael dos Santos na legislatura passada. No ano passado, na Assembleia Legislativa, o deputado Ismael, com apoio do deputado Ivanates e, à época, o deputado Alba, eles trabalharam sob a liderança do deputado Ismael para colocar no orçamento do Estado para esse ano 9 milhões de reais para esse complexo da Polícia Civil. Acontece que, para surpresa de todos, no calar da noite, no fim do mandato, no apagar das luzes do então governador Carlos Moisés, dia 22 de dezembro do ano passado, o governador vetou essa disposição e tirou do orçamento do Estado esse valor que estava assegurado para Blumenau. Começou a nova legislatura, somos agora 4 deputados de Blumenau e ontem falei nessa audiência pública em nome dos 4 deputados de Blumenau. Estamos trabalhando como bancada de Blumenau de modo unido, de modo firme, de modo uníssono. Eu, o deputado Egídio, o deputado Marcos da Rosa, o deputado Ivanates. Todos alinhados 100% na mesma causa. E qual é o nosso propósito? É fazer um destaque nesse veto para justamente derrubar o veto do governador no que diz respeito aos 9 milhões de reais para o complexo da Polícia Civil de Blumenau. Esse veto foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, eu sou membro dessa comissão, e o deputado relator acabou concordando com o veto do governador. Eu pedi vistas disso, isso está no meu gabinete, para eu desde já, na Comissão de Constituição e Justiça, abrir um voto divergente, um voto contrário ao relator, para a gente chegar lá no plenário com a união dos 4 deputados de Blumenau e buscar articulação com mais deputados para que a gente derrube o veto do governador e volte a ter no orçamento do Estado esses 9 milhões de reais para o complexo da Polícia Civil. Até porque o deputado, agora federal, Ismael dos Santos, também consignou 4 milhões de reais para isso no orçamento da União pelas suas emendas de deputado federal. Então nós, deputados estaduais, vamos lutar para derrubar o veto do governador e colocar de volta esses 9 milhões de reais em favor de Blumenau, pela segurança pública de Blumenau, devolver a Blumenau no orçamento do Estado aquilo que é direito da cidade, e o deputado federal Ismael, lá em Brasília, vai fazer a sua parte através das suas emendas também. E assim temos esperança de ter essa obra iniciada aqui em Blumenau, né? Porque é uma força-tarefa. O município cedeu o terreno. A Delegacia Regional, em parceria com a Associação dos Municípios, fez o projeto de engenharia. Os deputados da legislatura passada consignaram no orçamento do Estado para esse ano. Agora os deputados dessa legislatura vão lutar para derrubar aquele veto. O deputado federal Ismael vai conseguir recursos via União. E assim, de mãos dadas, né, na força de todos, vamos lutar para que isso aconteça. Claro, Jorge, que até por dever de responsabilidade é preciso dizer, uma coisa é colocar o dinheiro no orçamento. Essa é a primeira etapa. Aí depois tem, né, o viabilizar, né, que aí vai uma força-tarefa daí de toda a comunidade Blumenau, aí sim de sensibilização e de cobrança ao governador Jorginho Melo para que aquilo que esteja no orçamento de volta seja executado. Falando em luta e sensibilização, como é que está o desafio de liberar dinheiro do Plano 1000, deputado? Jorge, estamos firmes nessa luta. Eu sou o vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia, tenho pegado firme nesse assunto, falamos disso até segunda-feira por telefone.
E eu havia dito a você aqui pela Itaberá na segunda-feira que no dia seguinte, terça, nós teríamos uma nova reunião da Comissão de Assuntos Municipais, e houve essa reunião, e nós defendemos lá e aprovamos uma audiência pública para reunir todos os 295 municípios catarinenses. Todas as cidades de Santa Catarina vão estar na Assembleia Legislativa e vão botar todas as cidades junto com o governo do Estado e cobrar firme do governo do Estado aquilo que a gente tem feito até aqui. Uma posição clara e um cronograma preciso sobre o retorno dos pagamentos aos municípios daquelas obras que já iniciaram, estão em andamento e algumas já estão até paralisando por falta de pagamentos do governo do Estado naquilo que comumente se chama de Plano 1000, que na verdade são convênios, são transferências que o governo do Estado assinou, celebrou com os municípios, obras que já iniciaram, que o Estado já desembolsou, né, em alguns casos até 60% dos recursos, ou seja, a obra já avançou 60%, e agora que está faltando 40%, há 6 meses, 5, 6 meses, que é o tempo do novo governo, não veio um único desembolso. E aí tem muita obra que já parou na frente da casa do cidadão e tem outras obras que estão parando. Nós não podemos tornar Santa Catarina o maior canteiro de obras inacabadas do Brasil. É preciso ter responsabilidade e respeito com o dinheiro público, porque quando uma obra pública para recomeçar depois, é óbvio que vai custar mais caro. E aí quem vai ser o responsável por essa diferença? Além do transtorno. O cidadão tem que ter previsibilidade. Se a obra começou na frente da casa dele, ele tem que saber que vai terminar. Não adianta ficar parado no meio do caminho. Então a gente está muito firme nessa luta. No dia 30 de maio vai ter uma das mais prestigiadas, uma das mais mobilizadas audiências públicas da história da Assembleia Legislativa, porque todos os 295 municípios vão estar lá cobrando aquilo que é de direito seu, e nós vamos cobrar firme do governo do Estado uma posição muito clara em relação à continuidade dessas obras e dessas ações. Para o nosso ouvinte ter noção, por exemplo, tem uma ponte que começou a ser construída ali na Praça do Estudante, né? Está parada aquela obra lá porque ela faz parte do Plano 1000. Ainda tem pavimentações da Paulo Zingel, Arnoldo Beck, contenções, como na rua Otília Passa ou de Caçapava, 8 pontes. Então essas obras todas estão prejudicadas pela falta de repasse do governo do Estado. Isso. Né? Lembrando sempre que eu lembro sempre aqui que eu conversava com o senhor quando o senhor era candidato, que o senhor sempre falava que havia necessidade de chegar lá na Alesc e conseguir fazer com que isso virasse um projeto de lei e não fosse só uma promessa de boca. E hoje a gente está vivendo tudo isso. Né? Falamos muito lá naquele período, né? E eu sempre alertei realmente, porque o Plano 1000, ele nunca... Não existe nada chamado Plano 1000. O que existe na prática são convênios ou são transferências que sempre existiram e que aí se criou um nome fantasia, mas que não foi colocado em lei, não tem uma lei que institucionalizou. Aí ficou essa bagunça. Então a gente alertava lá atrás, e como eu sempre digo aqui e tenho repetido, independentemente do CPF de quem assinou um convênio, uma transferência, é o CNPJ do Estado de Santa Catarina que está por trás disso. E isso tem que valer, isso tem que ser respeitado. Tem que ter respeito ao dinheiro público, respeito ao cidadão, respeito aos catarinenses, segurança jurídica. Né? Se tem uma obra que começou, essa obra tem que terminar. As obras que não começaram, aí cada um responde pelas suas promessas. Aí a população que avalia, cada um responde pelas suas promessas e pelas suas ações. Mas aquilo que já iniciou, aquilo tem que ter continuidade. Nós respeitamos o início do governo, porque, claro, é um governo que inicia, tem que ajeitar a casa, tem que entender, tomar pé da situação, mas nós estamos chegando aí ao mês de junho. Significa 16 meses sem nenhum desembolso por parte do Estado aos municípios. Significa dizer que as obras que continuaram é porque o município está colocando dinheiro na frente. Só que uma hora a fonte seca, e aí a obra para. E essas obras ou já pararam ou vão parar, e a hora que recomeçar vai custar mais caro, aí é prejuízo para todo mundo e a gente não pode deixar isso acontecer. Nesta semana chegou à Assembleia Legislativa o projeto do governo do Estado da universidade gratuita. Isso quer dizer que nossos filhos, nós, poderemos ter acesso ao ensino superior de graça. A partir de quando? Como é que é esse projeto? Quem vai poder ter acesso? Como é que funciona isso, deputado? Jorge, é um grande projeto e que prevê alternativas para todos aqueles que mais precisam, é claro e é evidente. Então, hoje,
a partir da aprovação desse projeto, e a gente espera que aconteça ainda nesse primeiro semestre, porque aprovando ainda nesse primeiro semestre, a ideia é que no segundo semestre desse ano, 30 mil catarinenses já sejam beneficiados com a universidade gratuita. E ao final do projeto, em 2026, 75 mil catarinenses. Então, temos que aprovar o quanto antes. Tem clima para aprovar esse projeto o mais rápido possível, deputado? Clima A, claro que vai haver, eventualmente, ajuste aqui, ajuste ali, aí faz parte da tramitação, né? Mas respondendo a sua pergunta, Jorge, então, nós temos, por um lado, as chamadas universidades comunitárias. Quais são as universidades comunitárias? Para ser bem claro, pegar a nossa região, FURB, Unifeb na região de Brusque, Univale na região do Litoral, Unidave na região do Alto Vale do Itajaí. Por toda Santa Catarina, nós temos instituições como essas que não têm fins lucrativos, são comunitárias. O exemplo mais óbvio para nós é a FURB, a Unifeb, a Univale e a Unidave. Então essas são as universidades comunitárias. Para os alunos destas universidades comunitárias, aí surge o programa Universidade Gratuita. Para aqueles alunos que mais precisam, né, através de um critério de renda, os alunos contemplados nesse critério de renda vão ter universidade 100% gratuita. Para as universidades privadas, continua valendo o sistema de bolsas que hoje já existe e com um diferencial importante e positivo. Dobra o valor aplicado. Ou seja, potencialmente dobra o número de alunos atendidos. Então, para as universidades comunitárias, vem a universidade gratuita para aqueles alunos que mais precisam. Começam com 30 mil alunos no segundo semestre desse ano e termina com 75 mil alunos em 2026 no âmbito das universidades comunitárias. Isso, né, enfim, se o projeto for aprovado da forma como está. Das universidades privadas, continua o sistema de bolsa, sendo que dobra o valor, dobra o volume de recursos e, eventualmente, dobra o número de alunos atendidos. Aí o pessoal às vezes pergunta o seguinte, Jorge, tá, mas e o ensino médio, que na verdade, o grande responsável do Estado? Não tira um único centavo da educação básica. Esses recursos não vêm da questão orçamentária da educação básica. E os alunos do ensino médio e os professores são beneficiados da rede pública. Porque essas universidades comunitárias, como FURB, Univale, Unifeb, Unidave, para dar os exemplos aqui do Vale do Itajaí, essas universidades vão ter que oferecer mestrado e doutorado para os professores da rede pública, melhorando a qualidade e dando mais condição de melhor formação ainda para os professores da rede pública. E os alunos do segundo grau, do ensino médio, vão ter direito a usar essas universidades para os cursos técnicos, profissionalizantes, inclusive com os laboratórios. Ou seja, é um ganha-ganha, todo mundo ganha. E a própria comunidade, porque o aluno beneficiado pela universidade gratuita vai ter que trabalhar, prestar serviços comunitários como contrapartida na região em que ele atua. Então, tipo, o aluno de medicina de Blumenau vai atuar na região de Blumenau, né, ao longo da sua formação. O aluno de fisioterapia lá de Rio do Sul vai prestar serviço em Rio do Sul e assim por diante. Ou seja, todo mundo ganha com esse projeto. E ele chegou em regime de urgência na Assembleia, deputado? Não necessariamente. O que se pactuou, o governador foi pessoalmente entregar na Assembleia Legislativa nessa terça-feira ao presidente Mauro de Nadal, a mim, que sou o coordenador do Fórum em defesa dessas universidades comunitárias, e o presidente pactuou então que as comissões que vão analisar esse projeto, Comissão de Constituição, Comissão de Finanças e Comissão de Educação, vão analisar esses projetos de modo conjunto, o que vai acelerar a tramitação, de modo a, se tudo der certo, aprovar ainda neste semestre, para que no segundo semestre milhares de catarinenses já sejam beneficiados com essa oportunidade de transformar suas vidas através da oportunidade de um curso superior. Deputado, outra ação do senhor também é que na CCJ o senhor se demonstrou favorável à derrubada do veto do governador a uma proposta que limita aumento do IPVA. Ou seja, né, que o IPVA seja corrigido no máximo pela inflação do ano anterior. E até tem um monte de exemplos aí de anos em que o IPVA ficou 4, 5 vezes maior do que a inflação. O senhor defende essa tese da inflação no IPVA, mesmo com os veículos subindo absurdamente, como a gente tem nos últimos anos aí, deputado? Exatamente. Conseguimos um feito importante. Na CCJ, com o nosso voto divergente, com o meu voto divergente, a gente conseguiu derrubar na CCJ o veto do governador. Agora vamos levar essa tese para o plenário, porque derrubando o veto do governador passa a ser lei, o que é justo.
o que é justo para o bolso do contribuinte e para o bolso do trabalhador, que é limitar pela inflação o reajuste anual do IPVA. Porque o reajuste anual do IPVA se dá pelo valor de mercado de veículo. E aí, às vezes, acontece coisa do arco da velha. Pegar o exemplo de 2021. A inflação já foi alta, 10%. Só que o valor dos veículos subiu 30%. Então, na prática, o trabalhador catarinense, o trabalhador de Blumenau da região, pagou 30% a mais no IPVA do seu carro naquele ano, por uma inflação já alta de 10%. Mas o PVA subiu 3 vezes a inflação, 3 vezes a inflação. Eu tenho acompanhado nos últimos 21 anos, 9 vezes o IPVA subiu mais que a inflação. Teve esse exemplo absurdo de 2021, que o IPVA subiu 3 vezes, mas ao longo de 9 vezes, nos últimos 21 anos, subiu às vezes o dobro, às vezes o triplo, o que é inaceitável, porque a renda do trabalhador não acompanha esse reajuste absurdo tantas vezes acima da inflação. Então, o nosso objetivo é botar uma trava, né, que seja a trava da inflação. Então, eu estou lutando para derrubar esse veto do governador no plenário, para que daí a lei entre em vigor e a gente faça justiça ao povo catarinense, justiça ao bolso do contribuinte e ao bolso do catarinense. Já é tão difícil conquistar um carro próprio, né, deputado? Aí depois não dá conta de pagar o documento, né? É difícil, está muito caro, né? Fica muito alto, gera distorção. Há vários casos de distorção e a gente quer corrigir essa distorção. Como outra, Jorge, tem coisas aí do arco da velha, como eu disse, né? A Constituição do Estado diz o seguinte, assim, quase nessas palavras. Olha, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes, Doação, que é o imposto que a gente só descobre no momento difícil da vida, quando alguém morre, gera herança, faz uma doação em vida, justamente porque talvez esteja com um problema de saúde, ou tem separação, divórcio, tem partilha de bens, aí a pessoa vai descobrir que tem o tal do ITCMD, que em Santa Catarina é a alíquota mais cara do Brasil, chega a 8%. Na alíquota, o deputado 8%, não pode mexer. 8% do valor do imóvel, né? Vamos supor, você recebeu uma doação, 8% do que recebeu. O Estado comendo 8% do patrimônio da pessoa. É caro? É alto? Na alíquota, o deputado não pode ter iniciativa de mexer. Mas no parcelamento, sim. Então, eu apresentei um primeiro projeto para parcelar o máximo possível que dá, que é 48 meses. Hoje o máximo é 12, estou buscando aumentar para o máximo possível, que é 48. E o que eu descobri é que a Constituição diz o seguinte, olha, o ITCMD, quem é deficiente, não paga esse imposto. Está escrito nessas palavras na Constituição. Aí o deficiente, né, a pessoa que representa o deficiente, faz esse pedido para o Estado. Aí sabe o que o Estado diz? É que não tem uma lei regulamentando e nega. Aí se alguém vai na Justiça, aí a Justiça diz, não precisa ter lei, tá óbvio, tá escrito claro assim na Constituição. Mas o Estado nega. Aí, já que então eles dizem que está faltando lei, eu fiz uma lei dizendo exatamente o que a Constituição diz. Então, se o problema é que falta lei, vamos fazer a lei. Vamos fazer a lei. Se esse é o problema, vamos resolver. Mas, enfim, são as incoerências, né, da questão legislativa, da questão legal do Brasil. Já precisei desse ITCMD, dói monte. Deputado, o senhor também defende os bombeiros voluntários, né? Só para a gente explicar, tem uma proposta no Congresso Nacional que pode inviabilizar o trabalho dos bombeiros voluntários. Aqui em Santa Catarina tem muitas regiões que esse trabalho de socorro é realizado por bombeiros voluntários, né? Quem é de Blumenau às vezes não entende, porque a gente tem o bombeiro militar aqui, né? Que é o bombeiro. Mas quem é aqui pertinho de Ilhota, ou Pomerode, ou Indaial, ou Ascurra, ou Apiúna, nessas cidades não tem bombeiro militar. O bombeiro é o tal do bombeiro voluntário. Para nós, bombeiro é o bombeiro. E para eles, bombeiro é bombeiro. Só que para nós é militar, para eles é voluntário. Isso existe em Santa Catarina há mais de 100 anos. E aí tem uma lei que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, que agora está sendo analisada pelo Senado, que diz assim, olha, quem não é militar não pode usar o nome bombeiro e não pode funcionar como bombeiro. Isso significa que Ilhota, do dia para a noite, ficaria sem bombeiro. Pomerode, Indaial, Ascurra, Piúna, Rodeio, igual. Imagina, é como tirar de nós o bombeiro de Blumenau. Para eles é o bombeiro deles. Joinville é bombeiro voluntário, que é a maior cidade do estado. 50 cidades de Santa Catarina ficariam do dia para a noite sem bombeiro. E nós teríamos, ao mesmo tempo, do dia para a noite, 5.000 profissionais a menos.
É óbvio que o Estado não ia dar conta. E os bombeiros voluntários têm esse nome, mas eles fazem o trabalho exatamente igual, com a mesma qualidade, com o mesmo treinamento, com a mesma dedicação. Enfim, é bombeiro igual. Então a gente tem que defender os bombeiros voluntários, porque é defender os bombeiros como se fosse para nós os nossos bombeiros militares, né? E aí então a gente está sensibilizando, tem uma frente parlamentar, estamos sensibilizando os senadores para eles entenderem. Porque aí temos que entender a realidade do Brasil, né? O Brasil é grande, essa é uma realidade muito própria de Santa Catarina, então gente de outros estados às vezes não conhece. Aí por isso que votou isso. E a gente está explicando, aí, calma aí, né? Tem um modelo assim, Santa Catarina, que funciona e tal. Que funciona e dá certo, né? É isso aí, é uma luta, né, deputado? Então estamos sensibilizando os senadores para entenderem essa tese e não atrapalhar aquilo que tá... Time que está ganhando não se mexe, né, Jorge? Muito ajuda que não atrapalha. Muito ajuda que não atrapalha. E o que está perdendo, a gente faz o quê, deputado? É verdade. Barbaridade. Deputado Napoleão Bernardes, obrigado pela sua participação. Eu sei que o tempo do senhor aqui é limitado. Muito obrigado pela visita mais uma vez aqui na Rádio Itaberá. Eu que agradeci. Hoje é uma razão relevante, Jorge, a saída. É porque quando eu estou em Blumenau, eu faço questão de pegar a pequena na escola. Ah, pois é. Tá na hora, né? Então tá na hora. A barriguinha dela tá roncando. Legal, tá, Jorge. Certo. Um abraço para o senhor. Abraço, amigo. Bom trabalho lá na Assembleia Legislativa.